Seja muito bem-vindo a mais uma celebração da Igreja Multi. E que jornada incrível nós temos vivido até aqui, não é mesmo? A cada início de celebração, nós gostamos sempre de reafirmar que é um privilégio ter você conectado aqui com a gente. De fato, a nossa paixão como igreja é desenvolver ambientes acolhedores. Isso faz parte do nosso DNA. Ore por nós também para que no futuro próximo as nossas celebrações possam ocorrer de maneira presencial. Nós cremos que a jornada de fé não é uma jornada de consumo, mas de pertencimento. Então, independente de quem você pensa ser, do seu passado, da sua formação ou ocupação, seja muito bem-vindo. Nós queremos te conhecer melhor e estreitar o nosso relacionamento, para que junto com a gente você possa viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Hoje, nós vamos ouvir a última mensagem dessa série incrível, Boas Notícias. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Mas antes, vamos celebrar Jesus através de uma canção super especial. Então junte-se a nós. A esperança em mim.
nós te exaltamos, ó Pai, porque reconhecemos, Deus, quem Tu és, Senhor. O Teu amor sempre, Deus, nos encontra, ó Pai. E a gente canta, Senhor, com a certeza, ó Deus, esse amor, ó Deus, que nos persegue, Senhor, que nos encontra. Por isso, Senhor, exaltamos o Teu nome. Exaltamos o Teu nome. Nos ajuda, ó Pai, a viver uma vida autêntica em Jesus, Senhor. Exaltamos, ó Pai, o Teu nome, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Senhor. No nome de Jesus. Como é bom ter você por aqui conectado com a gente. Nosso coração se enche de alegria com o fato de, numa celebração como essa, nós podemos tirar um tempo específico para meditar sobre a palavra de Deus, para refletir sobre as boas notícias da parte de Deus. Se você não sabe, nas últimas celebrações, nós temos desenvolvido uma série de mensagens muito especial, chamada de Boas Notícias. Eu quero lembrar você que, caso você tenha perdido alguma das mensagens, elas estão disponíveis no canal do YouTube da igreja. Então, nós preparamos uma playlist super especial e você pode acessar essas mensagens. E se você quiser compartilhar com alguém aquilo que te impactou, aquilo que te abençoou, faça isso. Seja você também um canal de boas notícias. Durante essa série, nós já percorremos o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, e hoje, nesse desfecho, nós vamos percorrer um texto que está registrado no Evangelho de Lucas. E até aqui nós já ouvimos que as boas notícias fluem de um Deus engajado com a nossa história, com a história da humanidade. Ou seja, as boas notícias de esperança, de salvação por meio de Jesus, não fluem de um ser impessoal, mas de um Pai amoroso. Nós também ouvimos que nós podemos confiar nas boas notícias, porque Jesus é quem Ele disse ser. E isso muda tudo. Isso muda tudo. As boas notícias sobre esperança, restauração, transformação, relacionamentos autênticos com Deus e uns com os outros, são possíveis por meio de Jesus. E porque Jesus é quem Ele disse ser, isso muda tudo. E diante dessas boas notícias, diante dessa história incrível de salvação, restauração, transformação, às vezes a gente se pergunta onde nós nos encaixamos no meio de tudo isso. Qual é o meu papel, qual é o seu papel nessa história incrível? E eu terminei a mensagem anterior com uma frase, com uma afirmação de que quando nós ouvimos as boas notícias sobre Jesus, e nós entendemos essas boas notícias, e nós aceitamos as boas notícias, o resultado é sempre o mesmo. Uma vida transbordante, uma vida de compartilhamento, uma vida de testemunho. Perceba, há um processo em que o Espírito Santo nos convence das boas notícias. Depois que nós escutamos essas boas notícias, nós precisamos entender as boas notícias. E quando entendemos, nós podemos aceitá-las. E o resultado disso é uma vida não simplesmente transformada, mas empoderada para testemunhar. E esse é um convite fantástico. Agora, diante de tudo isso, eu sei que muitas pessoas
que estão ouvindo esse sermão agora, essa reflexão, assim como eu, em algum ponto da jornada de fé, lidaram ou estão lidando com um senso de inadequação. Quando nós falamos em ser testemunhas de Jesus, dessas boas notícias, parece que é um convite que para nós é grande demais. Em certa medida, parece que nós não vamos dar conta desse recado, é uma responsabilidade, um privilégio tamanho. Existem pessoas, de fato, lidando com esse senso de inadequação. E além desse grupo, que já está numa jornada de fé, existe um outro grupo que lida com um senso de inadequação, por exemplo, para frequentar uma igreja como a Multi, para pertencer a uma família de fé, para servir. O senso de inadequação às vezes trava a gente, às vezes ele nos paralisa, ele gera medos e temores que não são saudáveis. E diante desse senso de inadequação, nossa reação natural é questionar a nós mesmos, questionar a nossa identidade. E isso é saudável. Ao contrário do que muita gente diz por aí, se questionar é saudável. Questionar os nossos sentimentos é algo saudável. Mas, depois desse estágio, existe um ambiente de tentação, e isso pode se aprofundar e virar um questionamento contra Deus. Deus, por que eu sou assim? Deus, por que o Senhor me deu esse dom e não aquele dom? Deus, por que eu tenho essa incapacidade, essa dificuldade específica nessa área da minha vida? Deus, eu não estou apto para ser uma testemunha. Deus, e a gente começa a questionar a Deus. Agora, é raro passar para o terceiro estágio, que é um estágio em que nós começamos a questionar o nosso senso de inadequação. De onde ele vem? Quais as respostas bíblicas para esse senso de inadequação? O que Deus diz a meu respeito na sua palavra? O que Deus diz sobre as minhas incapacidades? O que Deus diz sobre os meus dons, os meus talentos? Procurar respostas bíblicas que sejam uma base e um fundamento para que nós não fiquemos paralisados. E, geralmente, o senso de inadequação, ele flui da realidade das más notícias. Nós conversamos sobre isso na primeira mensagem dessa série. Existem más notícias relacionadas com o pecado, uma doença relacional que distorce o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas à nossa volta. E, por causa disso, nós falhamos uns com os outros. Eu me sinto inadequado quando eu peco, quando eu falho contra alguém. Eu me sinto inadequado, incapaz, quando eu repito um erro contra mim mesmo, que me afeta. Agora, eu também me sinto inadequado quando outra pessoa comete um pecado que afeta diretamente a minha vida, que deixa marcas na minha identidade, que deixa marcas na maneira como eu desenvolvo a minha vida, os meus relacionamentos, cicatrizes. Quais são as suas marcas, as suas cicatrizes? E às vezes pecados são cometidos indiretamente contra nós e afetam o ambiente em que vivemos, geram resistências significativas que nos assustam, que nos desanimam, que nos frustram. Resumindo, somos inadequados porque pecamos, porque falhamos. Vivemos num mundo que não é perfeito. Vivemos num ambiente onde as condições não são adequadas, porque o pecado entrou na história da humanidade e gerou uma série de resistências, gerou uma série de barreiras, gerou uma série de dificuldades, muros foram levantados. E a nossa vida não é como ela deveria ser. Eu sei, Jesus veio, pagou o preço pelo nosso pecado, Jesus ressuscitou, venceu a morte, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O fato é que nós vivemos uma realidade agora do já, só que o ainda não.
O já, porque nós já estamos experimentando transformação. À medida que nós colocamos a fé em Jesus, à medida que nós caminhamos, à medida que nós consagramos a nossa vida, nós já podemos experimentar mudanças, transformações significativas. E vencer algumas das nossas inadequações e incapacidades. Mas ainda não, porque existem promessas que ainda serão cumpridas. Nós ainda iremos experimentar a plenitude do que Deus tem para mim, para você, para nós. E diante de tudo isso, nessa breve introdução, eu estou aqui para dizer para você que há esperança para as suas inadequações. Há esperança para o teu senso de inadequação, para as tuas incapacidades, para as tuas falhas. Há esperança para as pessoas que se reconhecem inadequadas. Grava isso, há esperança para as pessoas que se reconhecem inadequadas. E por isso, nesse momento de reflexão, a minha oração, e não só agora, no decorrer de toda a semana, enquanto eu preparava essa mensagem, essa reflexão, a minha oração era o seguinte: Deus, abre os corações, abre o coração das pessoas que estão me ouvindo, das pessoas que vão me ouvir depois, talvez reproduzindo essa mensagem no YouTube, meses, anos à frente. Abre o coração das pessoas que estão lidando com esse senso de inadequação, com esse sentimento de incapacidade. E através da boa notícia que nós vamos compartilhar hoje, Deus, por favor, derrama cura e restauração. Uma cura e uma restauração que não simplesmente te coloque numa zona de conforto, mas que te empodere para ser uma testemunha, para responder a esse convite da parte de Deus, de ser uma testemunha das boas notícias, uma testemunha eficaz de Jesus. E antes da gente seguir para o texto, que vai fundamentar a nossa reflexão, eu queria falar um pouquinho sobre o autor do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas. Eu acredito que seja fundamental que você conheça um pouco melhor o responsável por trás desses registros. Porque isso faz grande diferença. Óbvio, Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo, mas Deus usou Lucas. E Lucas viveu na época da igreja primitiva. Ou seja, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, Lucas, ele foi convertido através do ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, a gente poderia fazer um trocadilho aqui, ele era conhecido como apóstolo dos inadequados. Ele foi chamado para alcançar pessoas de outras nações. Ele entendeu que a boa notícia de Jesus não era só para os judeus. E Lucas foi alcançado pelo ministério do apóstolo Paulo. Ele tinha uma mente muito organizada, um senso literário incrível. E se você duvida de mim, é só ler o Evangelho de Lucas, de maneira corrida, Atos dos Apóstolos também. Você vai notar a preciosidade desses registros. Lucas, ele era conhecido como médico, a sua profissão era uma profissão incrível. Ele era inteligente, capacitado intelectualmente, mas, e aí tem um mas, ele era um homem grego. Note, ele foi alcançado pelo ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos inadequados. Ele era considerado um estrangeiro, então à medida que ele desenvolvia o ministério, a vocação dele, em alguns momentos, provavelmente ele lidou com esse senso de inadequação, por conta da etnia dele. Ele lidou com esse senso de inadequação porque havia uma tensão na igreja naquele momento, por questões étnicas, raciais. E o lindo é que, apesar desses desafios que Lucas enfrentou, com esse senso, às vezes, de inadequação, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, para Atos, nós vemos a descrição de uma movimentação divina, de esperança e de inclusão, onde Deus restaurava os inadequados, incluía os inadequados. Lucas foi transformado de um estrangeiro, de um inadequado, naquele contexto, em uma testemunha eficaz que ainda fala. Toda vez que alguém se depara com o Evangelho de Lucas, com Atos dos Apóstolos,
Lucas ainda fala pela fé. Os frutos da vida desse homem continuam reverberando. Isso é incrível. Em outras palavras, Lucas sabia que o reino de Deus promove esperança e promove inclusão aos inadequados. E ele era a prova viva disso. Ele não tinha simplesmente uma concepção teológica, uma convicção intelectual. Ele havia provado dessa realidade. Ele havia sido incluído quando muitas pessoas diziam para ele que ele era um outsider, que ele era um estrangeiro. Lucas sabia que ninguém deveria ser impedido de ouvir as boas notícias sobre Jesus, porque as boas notícias de Jesus haviam transformado a sua vida. Então, sem mais delongas, vamos para o texto. Lucas capítulo 2, versículo 8. Esse é um texto incrível e muito propício para a época do ano que nós estamos nesse momento. Porque estamos caminhando rumo ao Natal, e esse é um texto que promove esperança, que nos lembra que Deus está engajado na história da humanidade, promovendo e compartilhando boas notícias. Vamos ao versículo 8. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu. Bum! Entre eles, a glória, o brilho do Senhor os cercou. E eles ficaram aterrorizados. Qualquer semelhança com o registro da última mensagem não é mera coincidência. Deus age assim às vezes. Um anjo. E aí, no meio do terror, no meio do susto, do medo, o anjo olha para os pastores de ovelhas e diz assim: ixi, peraí. Cara, eu acho que o Waze calculou mal o meu trajeto. Eu estava esperando encontrar os fariseus. Ah, vocês são pastores de ovelhas? Não, não foi isso que o anjo disse. Olha só. O anjo lhes disse: não tenham medo. Eu trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Não a algumas pessoas que pertencem a alguns clubes da espiritualidade judaica. A todos. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura, em condições inadequadas. De repente, não bastasse um anjo, surgem vários anjos. Juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: olha, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: olha só, vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou, essas boas notícias. E indo depressa ao povoado, eles encontraram Maria e José. E lá estava Jesus, lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores de ovelhas ficavam admirados, perplexos, emocionados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Versículo 20. Os pastores voltaram, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, por tudo que eles tinham experimentado. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. E eu quero quebrar o protocolo. Eu não vou continuar desenvolvendo a reflexão para depois te dar a boa notícia. Dessa vez, eu vou te dar um spoiler. A boa notícia que esse texto traz para nós é que o reino não é um clube. Como assim? O reino não é um clube. Qualquer clube, ele é pautado por um princípio de aceitação, mas em contraposição, existe um princípio de exclusão. Se por um lado alguém pode ser aceito porque pode bancar uma mensalidade, outra pessoa fica de fora por não ter os mesmos recursos.
Se por um lado, algumas pessoas podem ser incluídas num clube por causa das suas conquistas, por causa talvez de conquistas físicas, uma performance, talvez conquistas intelectuais, outras pessoas que não se adequam a essas categorias são excluídas, ficam à margem. E é engraçado porque, se a gente olhar para Lucas, ele era considerado um gentil, e esse era um apelido, um nickname para pessoas que não eram judeus. Pessoas que não faziam parte desse clube tão específico, espiritual e religioso que havia se formado. Mas se a gente olhar no Antigo Testamento, até Apocalipse, nós vamos perceber que o plano de Deus sempre foi alcançar todas as nações, a partir de Israel. Deus desejava que as boas notícias, e Ele deseja que as boas notícias alcancem a todos. Eu sei que talvez nesse momento você pode estar pensando o seguinte: eu sabia, cara, essa igreja moderninha está pregando o evangelho de graça barata, um evangelho barato. Calma. O fato das boas notícias serem para todos não significa que todos vão reagir de maneira positiva a ela. Não significa. Nesse relato sobre o nascimento de Jesus, nós temos um acontecimento próximo, em que o rei Herodes ele fica sabendo também sobre o nascimento do Messias, do futuro rei. E ao contrário dos pastores de ovelhas, o que surge no coração de Herodes é um temor de perder influência, poder, domínio. Isso resulta em fúria e acaba gerando uma chacina de crianças. A mesma boa notícia que os pastores receberam, Herodes também recebeu. Mas o resultado foi completamente diferente. E se o reino não é um clube, a primeira implicação é que a boa notícia é para todos. É verdade que a nossa jornada de fé, ela se dá no caminho estreito. Mas, para entrarmos no caminho estreito, nós precisamos passar por uma porta. E essa porta foi aberta pelo próprio Deus, através da vida, ministério de Jesus, sua morte, ressurreição. A gente não pode esquecer disso. Se o reino não é um clube, a boa notícia é para todos. E o anúncio dessa boa notícia aos pastores de ovelhas, e a forma como ela foi anunciada aos pastores de ovelhas, deve nos lembrar isso, deve deixar isso claro ao nosso coração. Porque há uma grande quebra de paradigma aqui. Quando nós pensamos sobre pastores de ovelhas e tentamos imaginar essa cena, essa profissão, eles desempenhando suas tarefas, cuidando de ovelhas, se nós não tomarmos cuidado, a nossa imaginação ela pode nos trair. Porque a partir das referências que nós temos, de filmes, talvez de desenhos, nós imaginamos um grupo de homens com túnicas coloridas no hype, subindo as colinas, com uma trilha sonora emocionante atrás, o sol, os pássaros, e eles cuidando de ovelhas no decorrer do dia, até chegar a parte da noite. E essas ovelhas cheirosas, branquinhas, comportadas. E essa não era a realidade dos pastores de ovelhas. A realidade é que os pastores de ovelhas, eles faziam parte de uma classe extremamente menosprezada, marginalizada. Para eles era praticamente impossível atender a todas as expectativas da espiritualidade judaica. Atender a todas as expectativas e demandas da religião naquele momento, que já havia se tornado um grande fardo, principalmente sobre os mais fracos, sobre os mais humildes, sobre aqueles que tinham as suas incapacidades expostas diante da sociedade, os doentes, os excluídos. Era praticamente impossível. Ou seja,
os pastores de ovelhas, eles representam pessoas que não estavam aptas para serem incluídas e aceitas no clube de prestígio da espiritualidade, da religião. Para pensar comigo no significado desse anúncio dos anjos, num primeiro momento para pastores de ovelhas. Tipo assim, se eu tivesse uma notícia de impacto global, uma notícia extremamente importante e relevante, dificilmente eu iria atravessar a rua, procurar no próximo quarteirão uma cantina, ou uma quitanda, ou sei lá, um mercado, e entregar essa boa notícia para qualquer pessoa. Alguns comentaristas, inclusive, traçam um paralelo com a profissão dos pastores de ovelhas com o empacotador de caixa. E não que haja um demérito, mas era uma profissão cuja a responsabilidade e as demandas não necessitavam de muito treinamento, de muitos recursos. E eu não faria isso porque eu penso a partir de um sistema que está distorcido, manchado pelo pecado. Nossas relações já não são autênticas, já não estão pautadas no valor do outro, mas do que ele de fato pode me oferecer. Então, provavelmente eu pensaria o seguinte: se eu tenho uma notícia de impacto global, se eu tenho uma notícia extraordinária que eu preciso, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, o que eu faria é procurar talvez um repórter da CNN, um influencer, um youtuber, para confiar essa boa notícia. E Deus faz o contrário. Ele visita pastores de ovelhas, os inadequados. E provavelmente, além dos pastores de ovelhas serem considerados inadequados por outras pessoas, talvez eles também lidavam com um senso de inadequação, uma crise de identidade. Talvez pensando que o valor deles estivesse pautado no que eles faziam, no que eles poderiam oferecer à sociedade. O que aconteceu naquela noite foi escandaloso, foi grandioso, foi incrível. E é óbvio que o aparecimento de qualquer ser celestial, angelical, sobrenatural, já causaria um espanto natural, já causaria medo, pavor. Mas existem dois fatores que podem ter contribuído para esse impacto aos pastores de ovelhas ser ainda maior. E o primeiro fator é o seguinte: havia uma crença popular, legal? Crença popular, de que qualquer pessoa que tivesse um encontro com um anjo, ou uma experiência com um ser celestial, seria instantaneamente morta. Então, o fato de um anjo aparecer, na mentalidade das pessoas naquele tempo, não estaria conectado a uma boa notícia, mas uma má notícia: morte súbita. E a figura dos anjos não tem nenhuma conexão com o nosso imaginário moderno também. A gente pensa no anjo, a gente imagina um little anjo, um bebezinho, um baby anjo com uma harpinha. Mas, naquele tempo, a imagem de um anjo significava um guerreiro poderoso, munido de armas de guerra, de batalha. Agora se coloca no lugar desses pastores de ovelhas. Começa a imaginar o impacto e a contradição, talvez, que eles experimentaram. O anjo tem que parar eles e dizer: olha, não tenham medo, eu trago boas notícias. E é lindo porque, assim, Deus, Ele sabe lidar com a gente, com as nossas limitações. Primeiro Ele envia um anjo, depois o exército. Imagina se o exército de anjos tivesse aparecido primeiro. E o segundo fator que torna esse fato ainda mais impactante é que ter uma experiência com a glória de Deus, ter uma experiência com o brilho da presença, era considerado um privilégio para poucos. No Antigo Testamento, heróis da fé tiveram experiências como essa. Os sacerdotes, os patriarcas. Agora, quem eram os pastores de ovelhas? Quem eram os pastores de ovelhas?
o anúncio das boas notícias aos pastores e também a forma como esse anúncio foi feito, deixa claro que para Deus o seu objetivo nunca foi que a espiritualidade, que a religião fosse um clube de exclusividade para alguns, mas para todos. E não é que Deus estava supervalorizando a condição de humildade dos pastores. Não era que Deus estava supervalorizando, talvez, incapacidades que os pastores tinham, a pobreza em que eles viviam. Não. O que Deus está fazendo é nivelar as relações, dizendo, olha, as boas notícias são para todos, eu não faço distinção de pessoas. Eu não faço distinção de pessoas. E se o reino não é um clube, a segunda implicação é que Jesus é quem garante o acesso dos inadequados ao reino. Note que as inadequações dos pastores não são o ticket de passagem, de entrada, para eles serem incluídos no reino. O anúncio dos anjos foi muito claro. Hoje, nasceu em Belém, na cidade de Davi, Jesus, o Salvador. Ser inadequado não é uma prerrogativa para ser incluído no reino, mas ser salvo por Jesus. Os anjos anunciaram isso. O Salvador tão esperado. Aquele que promove paz entre Deus e os homens, que promove comunhão, reconexão, relacionamentos autênticos. Olha que lindo. Jesus promove paz entre Deus e os homens. Paz pressupõe comunhão. Mas para que haja comunhão, é necessário que antes haja inclusão. Eu preciso ser incluído à mesa para ter comunhão com Deus. E Jesus é o Salvador dos inadequados. Essa é uma mensagem grandiosa. Porque Jesus não nasceu simplesmente para acolher os inadequados. Ele nasceu para salvar os inadequados das suas inadequações, incapacidades, pecados, falhas, e pode acrescentar o que você quiser nessa lista. Se a gente avançar 2 capítulos no Evangelho de Lucas, do texto que nós estamos tratando aqui, o capítulo 2, e a gente der um salto para o capítulo 4, nós temos Jesus iniciando o seu ministério na sinagoga, e a primeira fala dele é a seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, ou seja, Ele me autorizou, Ele me deu autoridade para compartilhar as boas notícias aos pobres, aos desfavorecidos, seja socialmente, economicamente, intelectualmente, espiritualmente. E mais, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai afirmar para a gente que, além de Jesus salvar os inadequados, ele viveu uma vida de inadequação diante dos homens, ele foi rejeitado, e também ele se tornou inadequado diante de Deus na cruz. Ele se tornou pecado no meu e no seu lugar, para que nós, quando incluídos no reino, fôssemos considerados adequados diante de Deus. Isso é incrível, isso é libertador. Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso modelo, mas, sobretudo, Ele é o nosso Salvador, que nos inclui nesse reino de esperança, nesse reino de transformação. E se o reino não é um clube, a terceira implicação é a seguinte: os inadequados não são incluídos para que eles tenham um papel simplesmente de espectadores. Tem um paralelo fantástico entre o versículo 15 e 17, eu quero ler aqui com você. Olha, os anjos voltaram para o céu, os pastores tinham ouvido a boa notícia, e eles disseram uns aos outros o seguinte: vamos a Belém para ver esse acontecimento, essa boa notícia que o Senhor nos anunciou. E aí, se a gente salta para o versículo 17, eles já viram Jesus, já confirmaram que a boa notícia que Deus compartilhou com eles era verídica, e eles saem contando a todos. Eles contaram a todos. Agora lembre-se, os pastores de ovelhas, eles eram pessoas que tinham uma rotina pacata, não estavam inclusos
talvez nos principais corredores. Eles não tinham muitos amigos. Eles não sabiam falar direito. Alguns deles eram iletrados, a maioria. E eles saem da zona de conforto. Eles obedecem pela fé. E eles agem como testemunhas. Guarda isso, pessoas que experimentam paz com Deus, que são incluídas no reino, elas são bem resolvidas consigo mesmas. Guardou? E então é possível que elas se tornem cada vez mais capacitadas pelo Espírito, em pessoas que rompem com a sua zona de conforto, que avançam testemunhando as boas notícias. Os pastores de ovelhas, eles entenderam que eles não precisavam de um diploma, de uma autorização, de um clero, sei lá. Eles saem imediatamente com a revelação das boas notícias sobre o nascimento de Jesus, espalhando para o máximo de pessoas possível. E eu fico imaginando algumas pessoas olhando de canto, tipo, o que esse pastor de ovelha está vindo aqui falar comigo? Sabe nem falar, aqui ele está compartilhando. O texto diz que as pessoas ficavam admiradas. Pode ser que o texto está dizendo que as pessoas ficavam emocionadas, perplexas. Como é que os pastores poderiam inventar uma história tão mirabolante, tão gloriosa e incrível? Os pastores não olharam para suas incapacidades, para suas inadequações, mas eles confiaram na boa notícia e eles foram impactados pela visitação, pela glória de Deus. E eles foram curados, empoderados. E se nós não somos, então, espectadores, o que é que nós devemos ser? Testemunhas. Essa é a tecla que eu estou batendo durante esse sermão. Você é chamado, após a sua inclusão no reino, a ser uma testemunha eficaz de Jesus. No final do Evangelho de Lucas, versículo 48, o próprio Jesus diz aos discípulos o seguinte: vocês são testemunhas dessas coisas. Que coisas? Das promessas que foram cumpridas. De tudo que eles viram, de tudo que eles escutaram. E testemunhas de promessas que ainda serão cumpridas. Então vão, testemunhem, preguem, anunciem. Lembre-se, os discípulos de Jesus também eram os inadequados. Em grande parte, os incapazes, os improváveis. E eles sacudiram o mundo com esse testemunho. Nós somos chamados para testemunharmos com a nossa voz, com a nossa hospitalidade, com a nossa generosidade, com os nossos dons, com o nosso serviço. E um adendo fantástico é que, se você não notou, na leitura do texto, não há uma ordem direta para que os pastores de ovelhas saíssem por aí fazendo o que eles fizeram. Uma simples insinuação foi suficiente para mover o coração deles, para não se conformar com o status quo e compartilhar, passar para frente essa boa notícia que mudou a percepção deles sobre o reino de Deus. E se o reino não é um clube, a quarta e última implicação é que consumir não é o suficiente. Eles não simplesmente colecionaram a experiência que eles tiveram, a revelação das boas notícias que eles receberam. Tem um outro paralelo que eu quero apontar aqui no texto, versículo 18 e versículo 19. Olha só: e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados, assustados, perplexos, emocionados. E olha a sequência, versículo 19. Maria, por outro lado, porém, entretanto, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Em outras traduções, Maria entesourava para si, guardava no íntimo do seu ser a revelação dessas boas notícias, cada experiência promovida pela glória de Deus, para que ela amadurecesse na fé, fosse uma testemunha como ela foi chamada a ser. E também
cumprisse o papel e a vocação que Deus derramou sobre a vida dela, de ser mãe de Jesus, do Salvador dos inadequados. E assim como na época de Jesus, na época dos pastores de ovelhas, haviam inúmeros religiosos que acreditavam que o fato deles terem informações teológicas, talvez dominarem alguns idiomas, tivessem de cor alguns versículos, apesar deles acreditarem que isso era suficiente para eles serem uma testemunha eficaz, ter um relacionamento autêntico com Deus, isso não tem relação com a verdade. No nosso tempo, nós temos pessoas que frequentam igrejas, consomem conteúdo teológico, decoram versículos, cantam canções, mas não são testemunhas eficazes do reino. Não estão promovendo esperança e inclusão de outros inadequados ao reino. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 26, olha só. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Vocês precisam colocar a palavra em prática. Vocês precisam entesourar a palavra. Do contrário, vocês não vão simplesmente enganar os outros. Vocês vão enganar a si mesmos. Mas se, contudo, vocês perseverarem na palavra, nas boas notícias, e colocarem elas em prática, sem se esquecer do que ouviram, vocês serão felizes no que fizerem. E essa foi a realidade que os pastores de ovelhas experimentaram. Cara, eles se esbaldaram no que eles puderam viver a partir da revelação das boas notícias. Que diploma, que nada, cara. Apesar dessas coisas serem incríveis, muito boas, promoverem maturidade, os pastores foram felizes. E eles não esperaram mais conhecimento, eles não esperaram mais anjos com novas revelações. O que eles haviam recebido foi o suficiente. E eles usaram o que eles tinham para compartilhar essa boa notícia. Sabe, maturidade espiritual, saúde espiritual, não podem ser medidas pela quantidade de informação que você tem, pela sua capacidade intelectual, ainda que teológica. Mas a maturidade e a saúde espiritual, que representam uma vida de testemunho eficaz, elas estão relacionadas à decisão de entesourar, assim como Maria fez, de trazer para si, de encarnar as boas notícias, ou seja, de viver a partir dessa revelação. Maria pegou para si, ela entesourou, ela encarnou o que ela recebeu. Ela viveu a partir dessas boas notícias. E ela foi uma testemunha eficaz. Sabe, diante de todas as boas notícias compartilhadas nessa série de mensagem, diante da realidade do pecado, diante da necessidade de arrependimento, da esperança da nossa inclusão nesse reino de Deus, e de tudo que você ouviu, que talvez te encorajou, que te desafiou, eu quero te perguntar, qual vai ser a sua postura com o que você recebeu? Porque você já recebeu. O que você vai fazer com aquilo que Deus confiou a você por meio dessa série de mensagens? Como é que você vai conduzir a sua vida no próximo mês, no próximo semestre? Maria permaneceu até o dia em que Jesus foi crucificado, e ela estava ao pé da cruz. Os discípulos, ainda imaturos, tinham fugido, se escondido. Maria, porque ela entesourou, ela guardou para si, ela encarnou, ela permaneceu. Engraçado, né? João, o discípulo amado, que tinha um relacionamento todo especial com Jesus naquela época, ele também permaneceu. Porque ele havia encarnado as boas notícias. Não importa quão simples você se sinta, não importa quão inadequado, quão pecador, quão miserável, não importa quão pacata seja a tua rotina no trabalho, a tua ocupação,
Deus pode te transformar numa testemunha eficaz, que vai promover um legado para as futuras gerações. Nós temos falado isso aqui na Multi. Nós sonhamos com uma igreja para as próximas gerações. Não é a nosso respeito, não é o que nós gostamos ou preferimos, mas é o que nós semeamos com intencionalidade, para que as boas notícias sejam compartilhadas e propagadas no tempo, no espaço, até que os nossos filhos, nossos netos possam colher aquilo que nós estamos semeando e plantando agora. E quem sabe, as tuas incapacidades, as tuas inadequações, não sejam o palco perfeito para Deus transbordar com a força que Ele pode prover, com os milagres que Ele pode realizar. Assim como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos inadequados, dizia: quando sou fraco, quando sou incapaz, quando sou inadequado, Deus é forte, Deus é suficiente. Que essa realidade possa invadir o teu coração, promover cura, te empoderar para viver o reino de Deus. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, promove cura, promove restauração. Nós sabemos que o Senhor é um Pai que confronta, que corrige, que chama ao arrependimento, mas o Senhor é um Pai de maneira integral, um Pai que traz à mesa, um Pai que encoraja, um Pai que aponta o caminho, um Pai que inclui, um Pai que cura. Deus, cura o coração dos inadequados. Inclui os inadequados nesse reino de paz, justiça e de alegria e promove neles um senso de expectativa com o que o Senhor pode fazer neles e através deles. Pai, nos visita nesse fim de ano, que o Senhor nos ajude a fazer um balanço de todas as coisas, mas acima de tudo, não olhar para a nossa performance necessariamente, mas olhar para aquilo que o Senhor já fez, já promoveu, as boas notícias. Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós, nos capacita. Deus nos visita. Deus nos transforma, supre as nossas inadequações, as nossas incapacidades e faz algo para a Tua glória. Faz algo, Deus. No nome de Jesus, nós Te amamos. Obrigado, Deus, pela Tua paternidade. Obrigado porque o Teu sim é aquilo que nós queremos e é aquilo que o Senhor pode oferecer. É o que nós queremos, a Tua aprovação. Nos visita, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nada igual, não nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor.
Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado por celebrar Jesus com a gente. Que você tenha uma ótima semana. Jesus te abençoe.